mas a gente está numa série chamada O Peregrino, que é baseado num clássico da literatura cristã, um livro que foi escrito ali nos anos 1600 e que é um livro muito conhecido e que fala sobre a jornada de um cristão, sobre a caminhada de um cristão e quais são os marcos nessa jornada, o que acontece na vida de um cristão, na minha e na sua vida, enquanto estamos vivendo a nossa vida com Deus. Porque a vida do cristão, ela é marcada por altos e baixos, é marcado por momentos de vales, mas também momentos de montanha, de pico, de bênção, de grandiosidade, de milagres, mas nós vivemos essa realidade. Na semana passada nós falamos sobre o pântano do desânimo, quando o desânimo bate na porta, e nós aprendemos que podemos até estar desanimados, mas nunca podemos estar desviados do caminho de Jesus. E agora, nessa semana, ali no livro, o personagem principal, ele entra na cidade da vaidade. E essa cidade da vaidade, ela tem dentro dela um mercado. E nesse mercado, lá tudo está à venda. Prazer, status, poder. É um lugar barulhento, cheio de luzes, de promessas. E esse é o mercado da vaidade. É marcado por essa ideia de compre, tenha, conquiste, e aí você será feliz, você será completo, você terá o que lhe falta. E tem muita gente, muitas vezes, chamando isso que é pecado de estilo de vida. Mas por trás desses letreiros existe uma mensagem: esqueça o céu e viva para o agora, aproveite o que está acontecendo agora. Mas aí a mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus, a palavra de Deus nos aponta para outra direção. E nessa noite eu gostaria de começar orando com todos vocês, e aí a gente mergulha nos versículos e na palavra de Deus, amém? Deus, obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui, o que o Senhor está gerando nessa casa, nós te agradecemos, porque a tua bondade tem sido conosco. Senhor, que essas palavras nos encorajem, que essas palavras, elas, Pai, aparem as arestas em nós, as coisas que ainda não foram lidadas e que precisam ser lidadas. Lembra-nos, Pai, do verdadeiro evangelho, nos molda segundo a tua vontade. Senhor, hoje, nos lembra de coisas que temos esquecido e nos faz viver cada vez mais de acordo com a tua palavra. No nome de Jesus nós oramos, amém. Amém e amém. A tática do diabo, ela continua a mesma, ali com Jesus e também no livro O Peregrino. Ele continua com as mesmas estratégias, com as mesmas ciladas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia ali em Mateus no capítulo 4, do versículo 1 em diante. E nessa passagem de escrituras aqui, mostra um pouco de qual é essa estratégia de Satanás, na qual ele tenta Jesus no deserto. E ali em Mateus capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu quero que você pare um pouquinho aqui. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele é tentado pelo diabo, mas não é o diabo que o leva ao deserto, é o Espírito. E isso quebra algo em nós, que se servirmos a Deus, então caminharemos apenas por lugares bons e incríveis e experimentaremos milagres no meio da caminhada apenas, mas não haverão dificuldades. E aqui é a prova: às vezes Deus nos leva para o deserto, porque a grande realidade é que por onde você passa, não é sinal do favor de Deus na sua vida, mas com quem você passa, é sinal do favor de Deus na sua vida. A grande realidade é que Deus, Ele não nos promete que não teremos deserto na caminhada, mas Ele nos promete que Ele estará conosco. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo.
E eu só estou de pé porque tem um Deus que está comigo, no meio das minhas dificuldades, no meio dos meus anseios, no meio das minhas crises de ansiedade, no meio da minha depressão, no meio do meu problema de saúde, quando o teu casamento está ruindo, quando as coisas não estão dando certo na sua casa, é tempo de deserto, mas no meio desse deserto, você só está de pé, porque tem um Deus que te segura pela mão, tem um Deus que está com você, porque Cristo está no seu deserto, você não esmoreceu nesse deserto. Sim, tem deserto, meu irmão, mas tem uma mão cobrindo o sol para que você possa descansar debaixo das asas do Onipotente. Você só está de pé nesse deserto, você só está vivo no meio dessa dificuldade, porque o Senhor tem te guardado. Mas eu quero continuar com você. Os tempos mudam, mas a estratégia do inimigo permanece a mesma. E qual que é a primeira tentação de Jesus? É buscar a satisfação imediata. E agora eu quero que você continue no versículo 2 em diante comigo. A palavra de Deus, ela continua assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele, Jesus, e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é a primeira tentação de Jesus no deserto, de transformar pedras em pães. E a Bíblia diz aqui que Jesus teve fome. Isso significa o quê? Que um desejo é brotado no coração de Jesus. Jesus teve fome. Jesus, ele precisava satisfazer essa fome, e é ali que a tentação acontece. Nós vivemos numa época onde o culto ao prazer é o que mais importa. Eu quero o prazer, eu quero agora, eu quero do meu jeito, e eu quero o que me satisfaz. E a primeira tentação de Eva funciona da mesma maneira. O diabo chega perto de Eva e fala: se você comer do fruto, você será como Deus. Tem um desejo dentro de você, porque se Deus fosse Deus mesmo, você não teria essa fome. Se Deus fosse Deus mesmo, você não teria essa sede. Se Deus fosse tudo, se Ele te completasse por inteiro, você não ia ter esse buraco dentro de você que te faz querer buscar desejos em outros lugares, em outras vertentes, de outras maneiras. Se Jesus fosse o suficiente, como a palavra parece apontar, você não passaria pelo que você está passando. Então o diabo, ele começa a pegar a nossa história e ele começa a duvidar do caráter de Deus e da identidade de Deus. E ele fala: se você é filho de Deus, então por que a tua casa está desse jeito? Se você é mesmo filho de Deus, por que o teu casamento anda do jeito que está? Se você é filho de Deus, por que as coisas não dão certo na sua empresa? Ele começa a minar a identidade de Deus dentro do coração de Eva. E aí ele apela para a nossa vaidade. Mas se você comer do fruto, você será como Deus. Você será como Ele é. Então Adão, ele é, de certa forma, encantado por essa perspectiva de não precisar reprimir os seus desejos, e ele quer ter os seus desejos atendidos, e atendidos na hora que ele quer. Adão quer ter a última palavra. Adão não quer ser servo, ele quer ser Deus, ele quer ser como Deus. Ele quer ditar a ordem das coisas, ele quer definir como as coisas são, ele quer ter poder. E eu e você, meu irmão, aí você pode estar pensando: mas eu não quero ser Deus, eu não quero ditar a ordem de nada, eu não quero organizar o universo, eu não quero dizer todo dia para o sol: levanta e se põe, e lua vem, eu não quero fazer isso. Mas todos nós sofremos da mesma síndrome de Adão, todos nós queremos ser Deus. Quando eu olho para a minha vida,
E às vezes eu estou orando, eu estou buscando, eu estou chorando, eu estou implorando para Deus por algo, por uma vitória, por um milagre, por uma diferença na minha vida, e aquilo não acontece. E aí então eu olho para aquela pessoa que acabou de chegar na igreja, tem 2 semanas de crente, e o casamento dela já foi restaurado, e a família dela já está perfeita, e ela já conseguiu um emprego novo, e está tudo funcionando, e ela tem 2 semanas de crente, e aqui estou eu há 20 anos, 30 anos, buscando Deus, orando incessantemente, e o milagre não acontece na minha vida, a promessa não se cumpre na minha história. E a gente começa então a pensar: Deus, se eu fosse o Senhor, eu faria tudo diferente. E aí está a vontade de ser Deus, de ser como Deus, de falar: eu não acho que o Senhor está fazendo um bom trabalho não, porque se eu estivesse no seu lugar, Deus, eu faria desse jeito aqui, eu conseguiria organizar as coisas bem mais rápido, eu abençoaria esse daqui, que está tempo na igreja, que ora, que jejua, que vai para a igreja todo domingo, que dizima, que está em um GC, mas o Senhor abençoa quem Ele quer. E aí foge da nossa lógica, e aí nós queremos ter aquele desejo de ser Deus, de Deus, se o Senhor me desse 1 hora no controle, eu resolvi a minha vida. E a gente cede às tentações, porque nós estamos dizendo para Deus que nós não confiamos na maneira dEle de ser Deus, e que o que Ele tem para nós é o melhor para nós. Nós olhamos para Deus e falamos: não, o meu jeito é melhor, Deus, se o Senhor só fizer o que eu quero, aí a vida vai dar certo. Eu não quero o que o Senhor quer, eu quero que o Senhor abençoe os planos que eu já tenho para mim mesmo. Não precisa inventar muito, Deus, só abençoa isso daqui. Eu já escolhi, é com ela que eu quero casar, é essa empresa que eu quero abrir, é esse o salário que eu quero essa casa de praia aqui, ó. Só abençoa isso daqui, Deus. E aí eu começo a definir o que é melhor para a minha história, e eu começo a falar: eu quero o meu desejo, eu quero agora, Deus, faça. E aí a síndrome de querer ser Deus, de querer ser como Deus, de controlar as coisas, me fisgou. E agora eu quero estar no controle. E a mentira do diabo no meu ouvido é essa: já que Deus não proveu, então vá lá, se torne Deus. Transforme aquelas pedras em pães, porque você pode. Vai lá e faz do seu jeito. Porque se está com esse desejo, se está com essa necessidade, é porque Deus não proveu. Então já que Deus não proveu para você, então vá lá e providencie para você mesmo. O que o diabo está sussurrando é: para de depender de Deus, vai lá e cria a tua história. Autodependência, autoconfiança, vaidade. Faça por você mesmo, faça do seu jeito. E aí o que a Bíblia fala é que quando eu faço todas essas coisas do meu jeito, o que Jesus está ensinando é que você está tentando, de certa maneira, satisfazer você mesmo, e você está tentando ganhar a sua vida. E aí Jesus, ele apresenta outro caminho, ele fala: é quando você perde a sua vida, que daí você a acha. E você está tentando satisfazer aquilo de todas as maneiras, e continua com um buraco dentro de você que jamais é saciado. Mas você continua acreditando na mentira do inimigo, e você continua vivendo para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Eu quero e eu quero agora. Mas continua vazio, continua com a vida do mesmo jeito. Tenta, mas a vida não tem graça, não tem leveza, não tem pureza, não tem amor. Está tentando ganhar a vida, mas nesse tentar ganhar a vida sendo como Deus, está perdendo a si mesmo, está se desumanizando, está esquecendo de quem é, e no tentar ser Deus, nem humano mais é. No tentar ser Deus, ele se perde de si mesmo, ele morre no meio do caminho, acreditando na mentira do diabo, que se você fizer isso, você será como Deus. Você quer ser? Então vai lá, transforma essas pedras em pães. Você não vai morrer não. E aí a pessoa acaba se perdendo no meio da jornada, e ela acaba morrendo espiritualmente, morrendo de dentro para fora. E talvez você está passando exatamente por isso. Você está passando por uma dificuldade, você está enfrentando um cenário na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento. Necessidades surgiram, e você tem buscado supri-las com pedras. Você está tentando tornar pedra em pão com a força do seu braço, e fazer do seu jeito, e ditar a ordem das coisas, e isso tem te cansado, tem te roubado a vida.
Você tem se alimentado de algo que você está tentando gerar, ao invés de receber daquilo que só Deus pode te dar. E aí Jesus, ele fala essas palavras: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que te alimenta, meu irmão, não são os seus desejos, é a palavra que vem da boca de Deus, palavra de direção, palavra que te guia, palavra que te preenche, palavra que te direciona, que te impulsiona a viver novidade de vida, a romper com os ciclos do pecado, a romper com esse vício que te domina, a romper com esses desejos que te levam para longe da presença dEle, que destroem o teu casamento, que destroem a tua paz com o Senhor. É a palavra que te alimenta, meu irmão. Se você for alimentado da palavra, então você entenderá que os desejos são passageiros, mas a palavra constrói em nós uma vida que é eterna. Eu profetizo na sua vida que você será um desses que não é carregado pelos seus desejos, mas você é alguém que se alimenta da palavra que sai da boca de Deus, uma palavra de propósito, uma palavra de chamado, que você não trocará o chamado de Deus na tua história pelos desejos momentâneos da sua vida. Você será como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, que as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque medita na palavra de Deus de dia e de noite. Não porque satisfaz os seus desejos o tempo inteiro. A guerra aqui, a tentação de Jesus, é fazer com as suas habilidades, ao invés de depender de quem Deus era. É a vontade de transformar pedras em pães, ao invés de receber daquilo que vem da mão de Deus e da boca de Deus. O que tem te alimentado, meu irmão? Segundo passo, a segunda armadilha, a segunda tentação, é negociar a sua identidade. Essa é a estratégia do diabo. Olha o que ali Mateus capítulo 4 continua dizendo para nós, a partir do versículo 5 agora. Jesus é tentado mais uma vez. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. A segunda tentação de Jesus é a sua identidade. E é interessante porque Jesus, ele responde com as escrituras, e aí o diabo ele vai lá e fala: mas está escrito. Porque às vezes o diabo sabe mais de Bíblia do que a gente. O diabo conhece mais a palavra do que nós, ele pode usar a palavra e distorcê-la, porque ele é o rei da mentira. Ele sempre pega meias verdades, e meias verdades sempre são as melhores mentiras. E é isso que o diabo faz, ou tenta fazer aqui na vida de Jesus. Agora, a grande realidade é, o que o diabo realmente estava tentando fazer? Ele fala: Jesus, pula, porque se você pular e os anjos vierem te salvar, todo mundo vai ver que você é especial. Você quer ter a sua identidade, porque você vive pregando em tudo que é lugar, Jesus, e ninguém acredita que você é Deus. Todo mundo tem dúvida. Agora, se você pular e os anjos vierem te segurar, todo mundo vai entender que você é um escolhido de Deus, que você é um preferido de Deus, porque as pessoas vão medir você pelo seu sucesso. Sucesso é o Deus dessa era. O sucesso define a nossa identidade. E muita gente está pagando o preço do sucesso sem se importar com qual é o custo. O sucesso é o Deus desse século. Tenha sucesso, tenha isso, faça aquilo, chegue lá. O que importa é subir a escada, é ser o mais poderoso, é ser o mais forte. E tem muita gente sacrificando família, casamento, filhos, no altar do sucesso. E o meu questionamento para você hoje é: até quando você vai negociar a sua identidade para ser aceito? Porque Jesus, ele resiste às tentações do diabo, de se tornar o Messias que era aplaudido pelas pessoas, o Messias que todos esperavam, um guerreiro forte, alguém que reinaria como rei.
E ele se torna o Messias que o Pai queria. Ele escolhe o caminho da humildade, do temor, do sacrifício, e não dos espetáculos, não das bênçãos a rodo, não que tudo vai dar certo o tempo inteiro. Mas a grande realidade é essa: tudo que o diabo tenta Jesus já era, mas ele ainda não era. Todas as coisas já eram prometidas por Deus, elas só não tinham se concretizado ainda, elas não tinham se tornado realidade, mas a boca de Deus já tinha dito isso a respeito de Jesus. Agora, o que o diabo está falando? Ele está falando assim: ó, Deus já te prometeu isso, então só aceita essas condições, porque é plano de Deus. Deus falou que você vai se tornar isso, então aceita essas condições, que eu vou acelerar o processo. O diabo sempre vem com atalhos para mim e para você. E quando você pensa assim: poxa, mas Deus já prometeu, já é promessa de Deus, então se eu vou chegar lá, isso aqui é só um atalho. Porque nem sempre nós temos noção que isso é o inimigo na nossa vida. Aqui na história está claro, mas na minha e na sua vida nem sempre está. E tem muito atalho que a gente acha que é Deus abrindo a porta, quando na verdade é a oferta do diabo para a nossa vida. E então aqui o diabo está tentando fazer: poxa, você vai chegar lá mesmo, então eu só vou te ajudar. Agora, meu irmão, o importante não é só aonde você chega, mas é como você chega. Porque Deus não importa só para onde você está indo, mas como você vai chegar lá. Porque você está sendo formado em alguém. E aí tem coisas que não servem, meu irmão. Não, eu cheguei lá mesmo assim. Pois é, mas no meio do caminho você se corrompeu, então você já não é a mesma pessoa. E porque você não é a mesma pessoa, então na verdade o lugar não é mais o mesmo. Ele parece o mesmo, mas não é. Por quê? Porque o lugar é diferente quando é habitado por alguém que está no centro da vontade de Deus. E o lugar é diferente quando é alguém que ali rasgou princípios, abriu mão de realidades eternas para viver o que queria no momento. O lugar pode parecer o mesmo, mas na verdade vem de um coração totalmente diferente. A vida de quem você toca, quando você está no centro da vontade de Deus, é diferente de quando você está fazendo a sua própria vontade, meu irmão. O diabo está falando para Jesus: se joga, vai lá, todo mundo vai te segurar, você vai ser adorado, todo mundo vai reconhecer a sua grandeza. É sucesso, é plataforma que você precisa, é oportunidade que você precisa, Jesus. Eu vou te dar a estratégia certa para que a sua identidade seja definida. Mas Jesus se nega a viver dessa maneira. Ele recusa a tentação de provar quem é através do que faz. Porque quem já foi validado por Deus no secreto não precisa de validação pública, meu irmão. Quem Deus já afirmou no secreto não precisa ficar vivendo a sua vida sendo afirmado por todas as pessoas. Porque só precisa da afirmação do outro quem não sabe quem é. Mas Jesus, antes de ser tentado, ele é batizado, e quando é batizado, ele ouve uma voz que sai do céu, dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então assim, se Deus tem prazer em mim, meu irmão, então eu não preciso ficar vivendo para o prazer de todos, eu não preciso viver para que todos concordem comigo, porque é impossível viver para agradar a todo mundo. Mas Jesus já tinha o que mais importava, o céu já tinha afirmado a vida dele. Meu irmão, procure a afirmação que vem do alto e não a afirmação que vem do outro. Se Jesus te afirmou, meu irmão, viva a sua vida. Para de ficar rasgando os seus princípios para se encaixar em caixas que Deus não quer te colocar. Para de ficar tentando se colocar em lugares que não te cabem, porque foram daqueles lugares que Deus te tirou. Ele te deu uma nova vida. Não volte para os lugares de onde Deus já te tirou. Deus tem um novo para você, meu irmão. Ande em direção à novidade de vida, ao que o Senhor tem para você. Corra do velho. Aquele passado já não te serve mais. A voz do Pai já te alcançou, a voz do Pai já te aprovou. Aceita o que Deus está gerando na tua história, meu irmão. Esse é meu filho amado. A minha identidade está em quem Deus diz que eu sou. A minha identidade não vem das minhas conquistas pessoais. A minha identidade está firmada na cruz.
Está firmado na cruz de Jesus. É a cruz que diz que eu sou filho de Deus. Não é os anjos me segurarem, não são as bênçãos da minha vida, não é trocar de carro, não é conseguir a promoção do trabalho, não é ter mais seguidores no Instagram. Isso não é prova que Deus me ama. A prova que Deus me ama e que eu sou filho de Deus é aquela cruz, é aquele túmulo vazio, são os pregos e as feridas que Jesus carrega. Essa é a prova que Jesus me ama. O problema é que a gente acha que é o sucesso que define a nossa identidade, e não a cruz de Cristo, e não o que Jesus já conquistou por cada um de nós, quando Ele morreu por nós. A minha e a sua identidade está na cruz, meu irmão. Sem cruz nós vamos ficar buscando aquilo que só na cruz poderíamos encontrar. A terceira e última tentação de Jesus é desejar poder. É isso que o diabo vem e ele oferece. E ali no versículo 8 ainda de Mateus capítulo 4, versículo 8 em diante, se puder colocar no telão, por favor. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. A última tentação do diabo a Jesus foi oferecer os reinos desse mundo. E Jesus se nega, e Ele dá a glória que é de Deus. Jesus, Ele fala: eu não estou aqui querendo ser Deus, eu não quis por usurpação ser igual a Deus, mas Jesus se esvazia de si mesmo. Ele está falando: olha, se você se dobrar para mim, é o que o diabo está propondo, tudo isso daqui eu te darei. De novo, a promessa de Deus é que Jesus seria rei. Mas o diabo está fazendo outra proposta. Ele está falando assim: olha, Deus vai te tornar rei, mas depois da cruz. Eu estou te oferecendo ser rei antes da cruz. Você vai ser rei, mas você vai ter que passar pela cruz. E a oferta do diabo, a proposta do inimigo é: não precisa passar pela cruz. Se você simplesmente prostrado me adorar, tudo eu te darei. Você só precisa me adorar, você não precisa de cruz. Porque essa é a grande tentação de Jesus. É na boca de Pedro que ele ouve: não, jamais, não vá para a cruz. A tentação de Jesus era fugir. Com seus joelhos dobrados, ele ora e ele fala: Pai, por favor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não a minha vontade seja feita, mas a tua vontade. Por quê? Porque ir para a cruz é difícil, meu irmão. Porque a cruz é igual a dor, a cruz é igual ao sofrimento, a cruz é igual ao sacrifício, a cruz é morrer para si mesmo, para que a vontade de Deus seja feita, e às vezes isso é difícil. A tentação maior de Jesus é essa. Então Jesus ali está sendo tentado pelo diabo a adquirir outra proposta. Ei, com Deus todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, mas só depois da cruz. Eu tenho uma proposta melhor: só se dobra, só me adora, e eu vou te dar tudo isso, meu irmão. Só se rende. Essa continua sendo a proposta do diabo para mim e para você, em todas as nossas tentações. Se rende para isso, e você vai ter aquele prazer que você tanto busca. Se rende para isso e você vai conseguir aquela vida dos sonhos que você sempre quis. Ei, assina esse contrato fraudulento e você vai ter a casa que você sempre quis, o carro que você sempre quis. Viva desse jeito. Minta, engane, manipule, faça só isso, só se renda. Não precisa ir para a cruz, não. A proposta do diabo sempre vai ser uma vida que se parece com o evangelho, mas sem cruz no meio. Se você está caminhando, meu irmão, uma vida de cristão e você não se encontrou com a cruz no meio do caminho, então me desculpe, mas não é o evangelho que você está vivendo. Porque não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem sacrifício. De novo,
parece a mesma proposta, parece a mesma coisa, mas existe uma diferença. Existe uma diferença entre poder e autoridade, porque elas não são as mesmas coisas. Porque o poder, ele pode ser adquirido, ele pode ser tomado, ele pode ser herdado, ele pode ser imposto, mas a autoridade só é conquistada com sacrifício. Existe uma diferença. O que o diabo está oferecendo é poder, porque o diabo não pode oferecer autoridade sobre o que ele não tem. Você pode ler, meu irmão, todos os livros que existem sobre casamento. Você pode ter o conhecimento, você pode ter o poder de falar sobre, mas só tem autoridade quem casou e permaneceu casado com a mesma mulher para o resto da vida. Quem tem autoridade é quem vive, não quem fala. Não é quem sabe, é quem experimenta, quem encarna aquela realidade. Você pode conhecer, fazer todos os cursos de administração que existem na face da terra, mas enquanto você não administrar uma empresa, enquanto você não tiver um negócio para administrar, são só palavras, são só teorias, não tem autoridade. Por quê? Porque nunca viveu, nunca administrou nada. A gente está acostumado a falar de poder, mas a gente se esquece que a autoridade é conquistada com quem sangrou. A autoridade só tem quem sangra, só tem quem paga o preço, só tem quem enfrenta a cruz. E não apenas fala, mas vive. Porque poder sem autoridade é ego, meu irmão. É desejo de controlar sem ter comprometimento. É querer influência sem ter responsabilidade. É querer microfone sem ter cicatrizes. Fala muito, mas não tem autoridade sobre nada. Parece, mas não é. Por quê? Porque não tem cicatriz, porque não viveu. Porque não tem cruz na vida, meu irmão. Parece cristão, levanta a mão, chora no louvor, tem uma correntinha, um pingente de cruz, tem uma tatuagem com o nome de Jesus. Parece, mas não tem autoridade. Por quê? Porque não vive. Por quê? Porque na vida não tem cruz. Aí se parece com aquilo, mas não é porque não tem cruz. E não existe evangelho sem cruz, meu irmão. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é: o que eu e você estamos chamando de bênção, mas que não foi a cruz que nos deu? O que a gente está chamando de bênção na nossa vida, mas foi conquistado sem a cruz? E a gente está acreditando a Deus, e a gente está falando: Deus me abençoe, e Deus está falando: isso aí não fui eu não, isso aí não tem nada a ver com cruz. Isso aí você chegou do seu jeito, da sua maneira, você que transformou essa pedra em pão, não foi milagre meu não. Foi vontade sua, foi desejo seu, para você tentar ser alguém, para você ter essa identidade que você tanto busca em tantos lugares, enquanto eu estou aqui de graça, te oferecendo. É isso, meu irmão. A proposta do inimigo parece a mesma, mas não existe evangelho sem cruz, não existe autoridade sem renúncia, não existe autoridade sem sacrifício, não existe. O diabo parece estar oferecendo a mesma coisa para Jesus, mas sem a cruz Jesus não seria o Cristo. Sem a cruz você não será como Cristo. Sem a cruz você não vai ter vida abundante. Não é possível sem a cruz. Mas quando você carrega a cruz, você revela a autoridade de Deus nessa terra. E o que Deus está te oferecendo, meu irmão, é quem Ele é. Poxa, Natan, eu posso ter toda essa abundância de vida aqui com o diabo sem precisar de cruz? Para que eu vou escolher a cruz? Porque você entendeu, meu irmão, que quando você perde a sua vida, que você ganha. Você entendeu que você tem tentado buscar essa vida em todos os lugares, e você confia nessas mentiras do inimigo, e você acredita que se você conquistar, você tiver, você obter, você fazer para o seu prazer, então você será feliz. Mas essa roda nunca acaba, e você continua correndo, e o buraco permanece ali. Porque esse buraco só pode ser preenchido pela cruz. Por quê? Porque a cruz é sacrifício, irmão. E quando eu sacrifico, eu começo a experimentar daquela vida que Jesus falou. É quando eu perco a minha vida que eu a encontro. Porque aquele que tenta ficar vivo é aquele que morre.
é aquele que Jesus fala assim, ó, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está tentando ganhar tudo, mas perde a si mesmo. A vida permanece a mesma, por quê? Porque não tem cruz. Porque a vida que a gente tanto anseia, parece com a vida daqui, mas na verdade só vem do resultado de quem passou pela cruz, meu irmão. O meu encorajamento para você, não importa qual é a sua circunstância, aonde você está passando por isso, por essa tentação, por essas dificuldades, seja na tua casa, seja no teu casamento, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade. Eu não conheço cada um de vocês pessoalmente, mas a tentação é sempre a mesma. E a minha oração para você é que nessa semana, você tenha clareza de lugares e decisões que você precisa tomar e que você precisa escolher pela cruz. Decisões que talvez você está fazendo e tem um jeito que parece mais fácil, que parece mais rápido, que parece que é uma maneira melhor de chegar lá, mas você sabe que quando você aceita essa maneira, você está dizendo não para a cruz, e foi para a cruz que você foi feito. Jesus carregou a cruz dele, mas Jesus olha para mim e para você e ele fala: vem, me segue, carregue a sua cruz. Porque Jesus carregou a cruz que tinha o nome dele, mas tem uma cruz com o meu e com o seu nome. Porque o que nós não entendemos é que Jesus jamais seria Jesus sem a cruz. O que você vai se tornar depois da cruz é o tipo de pessoa que você jamais poderia ser se não tivesse passado pela cruz, meu irmão. Porque só existe ressurreição porque Jesus passou pela cruz. Existe um tipo de vida, um tipo de qualidade de vida, uma vida ressurreta, uma vida abundante, que só tem depois de cruz. Então esse é o convite de Jesus para você: passe pela cruz. Vai parecer e será mais doloroso do que viver para os seus prazeres momentâneos e para o seu ego inflado, mas depois dela, meu irmão, você terá um tipo de vida que nada no mundo poderia te dar, apenas a cruz. Apenas a cruz, porque esse é o Evangelho. O Evangelho é marcado pela cruz. Eu e você somos salvos porque Jesus morreu na cruz por nós. E o chamado dele é: vem, me segue, seja meu discípulo, carregue a sua cruz e veja quem você se tornará no momento que você parar de fazer o que é mais fácil e você começar a carregar a sua. Esse é o convite de Cristo para nós. É um convite para gente corajosa, meu irmão. Porque Jesus também foi tentado a largar a cruz dele. Não se engane, todos os dias da sua vida, o diabo vai bater na sua porta com uma proposta de largar a sua cruz no meio do caminho. Mas não se esqueça, tem uma vida te esperando depois da cruz. Depois da cruz, a ressurreição para você, meu irmão. A ressurreição, há um novo você depois da cruz de Cristo.